Oi, gente, agora a gente vai falar sobre o mediastino e vamos fazer a sua divisão tanto para a prova teórica, visando uma parte teórica, quanto visando uma parte prática. Para começar, a gente vai responder as questões que são base, que foram base dessa aula também. Então, primeiro a gente vai começar pelo mediastino, olhando os ossos que fazem parte dessa região. Primeiro a gente localiza o externo, depois as costelas, então saber fazer contagem de costela e as vértebras torácicas. O que a gente precisa do mediastino? O mediastino ele é ocupado pela massa de tecido entre as cavidades pulmonares. Então, ele é o compartimento central da cavidade torácica. Ele tem suas divisões e a gente vai começar fazendo sua divisão do mediastino da sua parte superior. Então, como a gente vai fazer o traçado da parte superior do mediastino? Para fazer a divisão do mediastino superior, a gente traça uma linha imaginária que parte do ângulo do externo, que é esse aqui. Ele é bem visível tanto na peça sintética quanto no esqueleto. E vai até o disco intervertebral de T4 e T5. E aí, tudo que estiver acima dessa região faz parte do mediastino superior. Olhando o mediastino superior, a gente vai olhar ele pelo um cubo, porque o cubo tem todas as visões que a gente precisa para o mediastino superior. E aí, no cubo, a gente vai pegar aqui, essa parte aqui superior. A parte superior, quais os órgãos que faz parte da parte superior? O T, E, que vai ser timo, traqueia e esôfago. Timo, traqueia e esôfago. Nervo, vago, frênico e cardíaco. Artéria, arco da aorta, tronco bracocefálico, carótida comum e que a gente vai ter também nessa região, além da carótida comum, a gente vai ter a subclave esquerda. E veia, a gente vai ter veia cava superior, veia bracocefálica direita e esquerda. E também a gente vai ter a veia hemiásico acessória, nessa região superior do cubo. Então, nessa região superior do cubo, principais órgãos que a gente precisa guardar, o TTE, que vai ser timo, traqueia e esôfago. Região lateral e anterior não são tão importantes assim. Anterior, lembra do externo e das cartilagens costais. E lateral, os dois pulmões. Então, os pulmões fazem essa divisão aqui lateral. A parte inferior é a parte que mais guarda coisa pra gente. A parte inferior é dividida entre a parte anterior, médio e inferior. Parte anterior, timo, pequenos vasos sanguíneos e linfáticos. Como eu falei, ela não tem tanta coisa importante assim. A parte média já tem bastante coisa pra gente, onde a gente tem o coração e o pericárdio fibroso. Então, essa região da parte média aqui é o que a gente encontra do coração, do pericárdio fibroso, parte ascendente da aorta, veia cava superior. Então, nessa parte média é onde guarda o coração. Então, o que a gente precisa saber dela? Artéria, parte ascendente, tronco pulmonar, artéria pericardiofrênicas. Veia cava superior, veia ásio, veia pulmonar e veia pericardiofrênica. O nervo vai ser o nervo frênico nessa região média inferior. E a região inferior vai ser o principal órgão, o esôfago. Parte torácica da aorta com os seus ramos de artéria, ásigo e hemiásigo, veias, ducto torácico, nervo vago e o tronco simpático. Então, a parte inferior, ela tem a sua própria divisão e é a parte mais importante que a gente precisa guardar. Voltando aqui, para fazer aqui, como o mediastino pode ser dividido em sua parte superior e parte inferior. A parte superior, ela vai do ângulo do externo até as vértebras torácicas entre T4 e T5. Já a parte inferior, como a gente divide? Ângulo do externo e desce. Ângulo do externo até o diafragma. Linha imaginária que compreende do ângulo de externo até o diafragma é a parte inferior do mediastino. Quais vísceras em cada região? Superior, que a gente precisa saber. Da superior vai ser o T, que vai ser timo, traqueia e esôfago. Parte inferior, a gente vai ter o timo, o coração e o esôfago, cada um em sua divisão. Cada um na sua própria divisão.
O coração está localizado no mediastino médio. E as partes lateral, que é o pulmão, que a gente vai ter, é feita pela divisão, a divisão é feita pelo pulmão, pelos dois pulmões. E a parte anterior, que é a capa. A capa do mediastino é o quê? O externo e as cartilagens costais. Então, não guarda muita coisa pra gente. Então, essas são perguntas que são feitas na parte teórica desse tema e também a identificação junto ao boneco para uma questão, visando uma questão prática.